Srimati Radhika's name. Então, Narada Rishi ele sempre toca a sua vida e canta os nomes de Shrimati Radhika. Narad Muni Bajai Vina Radhikar Muni Nam Amani Udita Hai Bhakat Gita Same Narad Muni Bajai Vina Radhikar Mani. Narad Muni Bajai Vina. Narad Muni always he plays his Vina and chanting and Srimati Radha Nam. Radha Mero Radha Mana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Mana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Ramana Giridhari Mero Radha Ramana Giridhari Mero Radha Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Bano Ari. Srila Rupa Goswami Namastak, very nicely glorified. They have Narad Rishi always glorified sweet names. Então, no seu Namastaka, Shrirupa Goswami ele glorifica como Narada Rishi sempre está cantando os nomes. Narada Vino Jivana Sudon Urmi Nirjasa Madhuri Puram Tang Krishna Nama Kamang Spurame Rasane Sada Narada Muni Bajai Vina Radhikar Mano Name Nam Amani Udita Hai Bhakat Gita Same Narad Muni Bajai Vina Radhikar Mane Nam Amani Udita Hai Bhakat Gita Same Amiya Dhara Bori Se Ghana Sravana Jugale Diya Amiya Dhara Bori Se Ghana Sravana Jugale Diya Bhakat Gana Sagane Nachi Boriya Apanoya Narada Muni Bajai Vina Narada Muni Bajai Vina Radhikar Mano Name Narada Muni Bajai Vina Radhikar Mane Bhakat Gana Sagane Nachi Boriya Apanoya Bhakat Gana Sajana Nachi Boriya Apanoya Madhuri Pura Asava Posi Matai Jagat Jane Kehava Kande Kehava Nache Kehava Mane Mane Panchabadana Narade Dhari Premera Sagana Road Kamala Nasano Nachiya Bole Bol Hori Bo Kamala Sano Nachiya Bole Bol Hori Bo Sasnano Parama Sukhe Hari Hari Gai Nam Pravai Matya Vishwa Nam Rasa Sabigai Nam Pravai Matya Vishwa Nam Rasa Sabigai Narada Muni Bajai Vina Radhikar Mano Name Nam Amani Udita Hai Bhakat Gita Same Nam Amani Udita Hai Bhakat Gita Same Shri Krishna Rama Nama Rasane Suri Puralo Amaro Shri Rupa Pade Jachoya Bhakti Vinoda
পদে যাচে ইহা ভক্তি বিনোদ ধার নারদ মুনি বাজায় বিনা নারদ মুনি বাজায় বিনা রাধিকার মন নামে নাম অমনি উদিত হয় ভক্ত গীত সামে নাম অমনি উদিত হয় ভক্ত গীত মুনি বাজায় বিনা নারদ মুনি বাজায় বিনা রাধিকার মন নামে নাম অমনি উদিত হয় ভক্ত গীত সামে নাম অমনি উদিত হয় ভক্ত গীত সামে নারদ মুনি বাজায় বিনা 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 very nice beautiful this kirtan I am saying because in Mahaprabhu's Leela Srivas Thakur but in Krishna Leela is called Narad Muni. Esse aqui é muito belo, né? E por que eu tô falando isso? Porque Srivas Pandita, ele em Chaitanya Lila é Srivas Pandita e em Krishna Lila é Narada Muni. So Narad Muni is so many acts Sapta Treta Dapar Kali. Todas nessas eras, né? Sapta Treta, Dwapar e Kali esteve presente. Always he is helping how Lord's sweet Leela would be manifest in this material world. Então ele está sempre ajudando o Senhor a como manifestar a sua doce lila nesse mundo material. Externally, we are looking, Narada he makes the quarrel. Externamente parece que ele está criando assim intriga, né? Understand? Narada makes the quarrel. Parece que ele está fazendo intriga, né? Actually, this is not quarrel. That is called love. Where is love, then quarrel comes. Onde tem amor, sempre vai ter briga, né? Sempre vai ter briga. Understand? Wife and husband staying together. Sometimes quarrel coming or not. Nesse namorando assim, então vai ter alguma briga, não vai? Household life means this also, quarrel coming. A vida de casal também significa isso. Or if you stay alone, no quarrel. Se você ficar sozinho, não tem briga. If you stay alone, you quarrel with whom? Se você ficar sozinho, você vai brigar com quem? In your mind. Somente. So, just I also tell you, Narad Rishi, he makes very nice, beautiful, fun. And sometimes he creates the sweet Leela, how Radha Krishna they meet together. And their Leela will be more and more and to increase. Então, Narada Rishi, né, eu vou falar para vocês, ele costuma fazer coisas muito engraçadas, né, mas ele está sempre fazendo alguma coisa para gerar um encontro entre Radha e Krishna. Actual origin Narada Rishi is called the Naradiya Gopi. O nome original, na verdade, de Narada Rishi é Naradiya Gopi. Understand? Srila Vishwanath Chakravarti Pad, in his commentary, explained Narada Rishi's origin form that is called Naradiya Gopi. Is Gopi also. Vishwanath Chakravarti. Vishwanath Chakravarti Pada, ele fala então que na verdade o nome original de Narada Rishi é Naradiya Gopi. So in Ram Leela, Krishna Leela, Mahaprabhu Leela, also Narada Rishi, he performs sweet activities, Kriya. Então, em Ram Leela, Krishna Leela, né, Mahaprabhu Leela, então ele aparece e faz vários desses, né, passatempos. And except Mahaprabhu's Leela, others Leela Narada Rishi, and he performs Brahmachari Leela. Então, exceto na Leela de Mahaprabhu, nas outras ele está realizando o Brahmachari Leela, né? Only Mahaprabhu's Leela, he acting the role of household Leela, that's a Grihastha Leela. Então, apenas nos passatempos de Mahaprabhu, ele está realizando um passatempo como um Grihastha. That is called Srivas Pandit. Como Srivas Pandit. In Panchatattva, his name is the Srivas Pandit. Dos nomes do Panchatattva, né? Srivas Pandit. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivas Adi, Gaura Bhakta Vrinda, Srivas Thakur, Panchatattva. So Srivas Thakur
sweet Leela also in Mahaprabhu's Leela. Então Srivas Thakur ele faz doces lilas então nesses passatempos de Mahaprabhu. And now Srivas Thakur, he helps Mahaprabhu in this Leela also. Então agora ele também está ajudando o Mahaprabhu nos seus passatempos. So Chaitanya Mahaprabhu Gaur Sundar, he performed his Leela, then he brought all the parikars of different defense and what is it called? Vaikuntha Dham also. Então, Gaura Sundar agora está realizando então seus doces passatempos e ele traz vários associados de várias partes de Vaikuntha. And even Hanuman also appeared in Mahaprabhu's Leela in the form of Murari Gupta. Então, Hanuman, por exemplo, também aparece nos seus passatempos de Mahaprabhu como Murari Gupta. Murari Gupta coming in Mahaprabhu's Leela. Murari Gupta also coming Mahaprabhu's Leela. And so in this way, Rup Sanatan, they are also, that is called Rupa Manjari, Rati Manjari, they also appeared in Mahaprabhu's Leela in the form of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami. They are also coming from Golok Vrindavan. Então as Manjaris, como Urupa Manjari, Rati Manjaris também aparecem nos passatempos de Mahaprabhu como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Goswami, e eles vêm de Golok Vrindavan. Even Mahaprabhu's Leela coming Sadasiv and Advaita Acharya, Mahavishnu appear also. Então, e no passatempo de Mahaprabhu também Sadashiva e Mahavishnu aparecem como Advaita Acharya. So all they also are helping Mahaprabhu's sweet Leela. Então todos eles vêm para ajudar Mahaprabhu nos seus doces passatempos. So for this Gaura Leela is topmost Leela, sweet Leela, Madhur Leela. Então por isso que o Gaura Leela, os passatempos de Mahaprabhu são muito doces. Or only if you submerge in the Gaura Leela, then you will attain Krishna Leela. Só se você se imerge, nos passatempos de Mahaprabhu, Gaura Leela, você pode adentrar nos passatempos de Gaura Prema Rasar Nabi Se Tarange Jevadube Se Radha Madhava Antaranga. One who submerges in the sweet divine ocean love of Gaura, then he will attain in Radha Madhava Radha Krishna Leela. Então, nessa canção Gaudipada, então é dito que aquele que se imerge nesse oceano do amor divino de Gauranga, ele pode adentrar nos passatempos de Vraja. So always remember about Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates Parikar. Então sempre se lembre dos passatempos de Mahaprabhu e dos seus associados. So saying the Gaura Prema Rasar Nabi Se Tarange Jevadube Se Radha Madhava Antaranga. Yatha Jatha Gaura Padara Vinded Vinded Bhuva Kitapunna Punja Tatha Tatha Surpid Hidi Akasmat Radha Padambujo Sudhambhurasi. If you surrender Sachinandana Gaurari, surrender lotus feet of Sachinandana Gaurari, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Então, se você se rende aos pés de lótus de Satyananda Gaurari, então esse prema, Radha Prema, vai se manifestar no seu coração. So, Gaur Lila is very important. O Gaura Lila é muito importante. Only Sachinandana Gaurari, he will give Braja Prem. E apenas Satyananda Gaurari ele vai dar Vraja Prema. So now coming in this way, Srivas Thakur is like acting the role of Grihastha household. Então, nesse sentido, então, Srivas Pandit ele está fazendo esse papel como um chefe de família, um Grihastha. But he wants also Narada Rishi, sometimes he become very proud. Then Lord also talk to him how is the Maya, how is very powerful Maya. Então, Narada Rishi também às vezes ele fica muito orgulhoso e o Senhor ele fala assim, como é poderosa Maya. Understand? So there are so many Leelas Katha in Narada Leela Katha also there. Existem muitos passatempos doces, But I am coming Narada Rishi.
in Srivas Thakur Leela, Srivas Pandit always absorbed Nam Sankirtan. E Srivas Thakur, ele está sempre absorto, né, nos santos nomes. Mahaprabhu every day used to come in the house of Srivas Thakur. Mahaprabhu costumava ir todos os dias na casa de Srivas Thakur. And especially in the day of Ekadasi, very early in the morning, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he used to come in the house of Srivas Thakur. Principalmente em Ekadasi, Mahaprabhu costumava ir muito cedo na casa de Srivas Thakur. Our Kirtan is that. And Sri Hari Vasari Hari Kirtana Vedana Nitta Aram Vela Prabhu Jagatero Kanu. And especially early Ekadasi. Tomorrow Ekadasi? Tomorrow Ekadasi. Yeah, you doing. So Ekadasi, in the day of Ekadasi, very early in the morning, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he used to come in the house of Srivas Thakur. Então, quando é Ekadasi, Mahaprabhu costuma ir na casa de Srivas Thakur bem cedinho. And do Nam Sankirtan. E ele faz Nam Sankirtan lá. And Srivas Thakur with all his family members chanting holy names. E junto com todos os membros da família Srivas Thakur, eles cantam os santos nomes. One renounced person, he took some milk. Então, uma vez uma pessoa renunciada. His sadhu's name is called Payopahari Sadhu. Então havia um sadhu chamado Payopahari Sadhu, né, que uma vez ele estava tomando só leite. Payopahari, understand? Payopahari means one who only drinks little bit water, not taking anything. Water. No, water, no? Milk. Então, esse Payopahari Sadhu significa aquele que só ingere um pouco de leite. So one day, he asked to Srivas Thakur. Então teve um dia que ele perguntou para Srivas Thakur. Yeah, I heard that Chaitanya Mahaprabhu Nimai always dancing, singing in your house. Ele perguntou assim, eu ouvi dizer que Chaitanya Mahaprabhu Nimai, ele costuma vir na sua casa e dançar e cantar. So I want to see the dance of Lord Chaitanya Mahaprabhu in your house. Então eu quero ver a dança de Chaitanya Mahaprabhu na sua casa. But in the beginning, Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in the house of Srivas Thakur, closed the door and windows, everything. Mas quando Mahaprabhu ia dançar na casa de Srivas Thakur, né, eles fechavam todas as portas, janelas, tudo. And Mahaprabhu did not allow to anyone to come in his Nam Sankirtan. Mahaprabhu não permitia que qualquer pessoa fosse, né, no seu Nama Sankirtan. Only those who are qualified, they may come. Otherwise, Lord Chaitanya Mahaprabhu did not allow to everybody enter in his Nam Sankirtan. Então ele só permitia aqueles que fossem qualificados, né? Não permitia que qualquer pessoa entrasse no seu Nama Sankirtan. So that Payopahari sadhu who drink only milk, he requests to Srivas Thakur, I want to see Lord Chaitanya Mahaprabhu's Nama Sankirtan. Então esse Payopahari Sadhu que bebia só leite, ele pediu para Srivas Thakur que ele queria entrar, né, ficar na casa dele durante o Nama Sankirtan. But Srivas Thakur told Mahaprabhu did not allow to anyone to enter his Nama Sankirtan. Mas Srivas Thakur, ele falou que Mahaprabhu não permitiu que qualquer pessoa entrasse, né, no seu Nama Sankirtan. But that Payopahari Sadhu, very humble, asked Srivas, no, I want to see about Lord Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan. Mas aquele Payopahari Sadhu, ele pediu muito humildemente, insistiu para que ele pudesse estar nesse Nama Sankirtan. Then Srivas Thakur heart melt. Então o coração de Srivas Thakur se derreteu. Then Srivas Thakur told to that Payopahari Sadhu, okay, you can sit one corner of my house. Então ele falou assim para Payopahari Sadhu, Srivas Thakur, tá bom, você pode ficar sentado num cantinho da minha casa. And hiding one corner of the house. Você pode ficar escondido, né, nesse cantinho da casa. No one can see to him. Ninguém podia ver ele. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu started to Nam Sankirtan, então quando Chaitanya Mahaprabhu começou a fazer o seu Sankirtan, dançar, then Chaitanya Mahaprabhu told, oh, today my mind is not
and happy, not overjoyed to chanting holy names, Nam Sankirtan. Então Mahaprabhu falou que hoje minha mente ela não está jubilante, né, para cantar os santos nomes. And you will go, why Prabhu, what happened to your mind? Why do your mind disturbed? Aí perguntaram, mas por que, Prabhu, que sua mente está perturbada? Then Chaitanya Mahaprabhu told, oh, maybe someone here, unqualified person. Então Chaitanya Mahaprabhu respondeu, talvez alguém desqualificado esteja aqui hoje. And all devotees, Prabhu, all your same devotees are coming. Who is there? Mas as mesmas pessoas de sempre estão vindo, então quem é essa pessoa? Falaram para ele. But Srivas Thakur, he came in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então Srivas Thakur foi na frente de Chaitanya And he Mahaprabhu. held the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele segurou os pés de lótus de Chaitanya And Mahaprabhu. Prabhu, oh, maybe I committed offense to lotus feet, Prabhu. Ele falou, oh, Prabhu, talvez eu tenha cometido uma ofensa aos seus pés de lótus. Then Srivas Thakur continued, who told that the sadhu, renowned sadhu, who only drink milk, he asked to me, request to me to see your Nam Sankirtan. For this regard, he is hiding one corner. É porque tem esse sadhu, que é o pai Upahari sadhu, que só toma leite, que ele me pediu muito para assistir o seu Nama Sankirtan, e ele agora está escondido naquele canto daquela sala. Then Mahaprabhu called that sadhu, he come here. Então Mahaprabhu chamou, falou, ó sadhu, vem aqui então. Mahaprabhu told, hey sadhu, only drinking milk, you cannot attend to Lord. Aí ele falou, ó sadhu, por ficar só bebendo leite, não é assim que você vai alcançar o Senhor. Understand? दूध पी के हरि मिले तो कितने बछड़ा बछड़ी है. If anyone is thinking I will drink the milk, then I will attain my perfection, it is not perfect. Many cows, many also what is called calves, they are also drinking the milk, they can attain to Lord or no. Então, por só beber leite, esse não é um método pelo qual, né, a gente vai alcançar o Senhor. Você não tem muitos bezerros que ficam só tomando leite, eles estão alcançando, eles estão, né? फल खा करके हरि मिले तो कितने बंदर बंदराई. There are so many monkeys, they are eating fruits, so they cannot attain to Lord. Tem muitos macacos que eles só comem frutas, mas eles não podem alcançar o Senhor assim. मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला. And without chanting holy names of love and affection, you cannot attain to Lord. Sem cantar os santos nomes com amor e afeição, não se pode alcançar o Senhor. Understand? So Lord Chaitanya Mahaprabhu told that the sadhu, Payupahari sadhu, Então Shri Chaitanya Mahaprabhu falou assim para aquele pai Upahari sadhu. आराधितो यदि हरि तपसा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम, नंतर बहिर यदि हरि तपसा किम. What is the meaning of the hard austerities, renunciation? Qual é o sentido dessas duras austeridades, penitências? If you not chant holy names, bhajan and sadhan, or if you give the intent of your austerities, tapasya, you cannot get any fruit. Se você não cantar os santos nomes, mas se você ficar dando muita ênfase, intensidade para essas suas autoridades, você não vai obter nenhum fruto. So Mahaprabhu recited this verse, remember, aradhito jadi hari tapasa kim, नाराधितो यदि हरि तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम, और नंतर बहिर यदि हरि तपसा किम. If you not bhajan sadhan to Lord, or if you give intense just performing austerities, you cannot get any fruit. Se você ficar, né, ele falou assim, Mahaprabhu pro sadhu, se você fica, não faz bhajana e sadhu para o Senhor, mas você fica dando muita ênfase, intensificando muitas austeridades, você não vai obter nenhum fruto. That means in this Kali Yuga, there are no meaning of hard austerities, yoga, tapasya, nothing fruit, you cannot get any fruits also.
Porque nessa Kali Yuga, né, você ficar fazendo essas austeridades, né, todos esses tipos de processos, você não vai obter nenhum fruto. And in this Kali Yuga, what will do? Chant holy name, Nam Sankirtan. O que vocês devem fazer nessa Kali Yuga? Devem cantar, fazer Nama Sankirtan. Kali Yuga में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरह उतरहि पारा. तुलसीदास रामचरितमानस. Kali Yuga में केवल नाम आधार. In this Kali Yuga, only chanting holy names, then you attain your perfection goal. Nessa Kali Yuga, apenas por cantar os santos nomes que vocês vão alcançar a sua meta final. Understand? You chanting holy names or not? How many rounds you chanted now? Vocês estão cantando santos nomes ou não? Quantas voltas vocês estão cantando? Before Mangalarti, you chant 16 rounds. After Mangalarti to midday, chant again 16 rounds. How many? 32. Then you are qualified to take midday prasad. Então, antes do Mangala, vocês devem cantar, né, 32 voltas, 16 voltas, e depois até o meio-dia, mais 16 voltas, aí vocês vão ser qualificados para tomar prasad ao meio-dia. Before our in temple, Mathura temple, Gurudev very strict. Every brahmachari have to chant holy names 16 rounds before Mangalarti. Né, Then after Mangalarti to midday, again chant 16 rounds. So 30 rounds you will chant, 32 rounds if you chant, then you will qualify to take Mahaprasad. midday Mahaprasad. Então, Gurudeva, né, para Gurudeva, ele era muito estrito, né, no templo de Mathura, então ele exigia que todos os brahmacharis eles cantassem 16 voltas antes do Mangala Arati, e aí até o meio-dia todos deveriam cantar mais 16, ou seja, 32, e assim os brahmacharis seriam qualificados para tomar a prasada do meio-dia. And our dinner night time, and rest 32 round chant. Then you will be qualified to take Mahaprasad in night time. Is the process also. So, More 32. more 32. Aí depois, né, de tarde, vocês deveriam cantar mais 32 voltas os brahmacharis, né, e aí eles eram qualificados então para tomar a Mahaprasada da noite. So that means every day, every brahmachari have to chant 64 rounds. Ou seja, os brahmacharis tinham que cantar todos os dias 64 voltas. This is the process also. Esse é o processo. Every day if you chant 64 rounds, your mind will be fresh mind will come. Né, se vocês cantarem 16 voltas, né, de manhã, então a mente de vocês já vai ficar assim, completamente livre, limpa, pura. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explained, those who are not chanting 64 rounds holy names every day, Lord will not accept their offering. É dito, né, que se você não canta 64 voltas por dia de japa, o Senhor não aceita as suas oferendas. Understand? If your offering accept, Lord will not accept. So how this is called Mahaprasad? It is not Mahaprasad. Né, se você oferece, Rice, dal, chapati. se você oferece, mas o Senhor não aceita, então aquilo não pode ser chamado de Mahaprasada. Especially Pujari who worship Thakurji. They chant 64 rounds. Bhaktisiddhanta Prabhupada in Nectar of Instruction, Upadeshamrita explain. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, no seu Néctar da Instrução, ele explica isso, né, que principalmente o Pujari, ele precisa cantar 64 voltas de japa. If you not every day chant 64 rounds holy names, Lord will not accept your offering. Então, se você não cantar 64 voltas de japa todos os dias, o Senhor não vai aceitar suas oferendas. Or if not accept your offering, so how possible this is called Mahaprasad? Se o Senhor não aceita a sua oferenda, como é que aquilo pode ser chamado de Mahaprasad? You read Bhaktisiddhanta Prabhupada, Nectar of Instruction, Upadeshamrita. Leiam esse Néctar da Instrução de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. This time also our Bhakti, what is his name? He also distributed many books. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Upadeshamrita. Nectar of Instruction book. In India now? India. He gave free. Take this. What is the name of the sannyas? Part 1, Part 2. Vishnu Devata Maharaj. É um sannyasa, agora na Navadvipa, né, ele distribuiu esse livro, Néctar da Instrução de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada.
Read this. English is there. Deixa eu And Leia esse livro. 108 instruction of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. São 108 instruções de Srila Bhaktisiddhanta And Saraswati Thakur this is one Prabhupada. instruction is there. Deve- Those who are not chanting 64 rounds holy names, Lord will not accept their offering. Então, uma dessas instruções lá é essa, de que se uma pessoa não canta 64 voltas, então o Senhor não aceita as suas oferendas. Huh? I'm not saying, don't blame to me. Bhaktisiddhanta Prabhupada he wrote. Não sou eu que estou dizendo, né? Não me culpem. É Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada que escreveu. Understand? You read or not? Vocês leram ou não? Not reading. Não. Read. Leiam. Read every day chant 64 rounds holy name. E todos os dias cantem 64 voltas de Huh? santos nomes. If you every day chant 64 rounds holy names, your mind will never disturb. Se vocês cantarem todos os dias 64 voltas de santos nomes, a mente de vocês nunca vai ficar perturbada. So now coming this way, so Lord Chaitanya Mahaprabhu told that the sadhu, Payupahari sadhu, Então, assim, se Chaitanya Mahaprabhu ele falou para aquele sadhu, Payupahari sadhu. Payupahari understand or not? Vocês entendem Payupahari What is sadhu? that? One who drinks the only milk. Only. É aquele que só toma leite, um pouco de leite, But not chanting holy names. mas não canta os santos nomes. So useless. Então é inútil. And so some Mahaprabhu decided, Aradhito Jodi Hari Tapasa Kim, Naradhito Jodi Hari Tapasa Kim, Antar Vahire Jodi Hari Tapasa Kim, Nantar Vahire Jodi Hari Tapasa Kim. Tapasa means austerities. What is the meaning of austerities? Useless, nothing. Então Mahaprabhu ele recitou esse verso para ele, né? Que, então qual é o sentido de, né? Qual é o fruto de tapasya, né? De austeridade? Nada. One who is not chanting holy names, what is the meaning of his pronunciation or austerities? Se uma pessoa não está cantando santos nomes, qual vai ser o benefício, né? De você fazer austeridade, penitências? So Mahaprabhu in this way, very nice, beautiful lila, manifest. Então, dessa maneira, essa doce lila se manifestou. So saying, Aradhito Jadi Hari Tapasa Kim, Nantar Vahiri Jadi Hari Tapasa Kim, Antar Vahiri Jadi Hari Tapasa Kim, Nantar Vahiri Jadi Hari Tapasa Kim. Then that Payupahari sadhu completely surrendered lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, aquele Payupahari sadhu, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Mahaprabhu. Srivas Thakur only chant holy names, Nam Sankirtan. E Srivas Thakur, ele apenas canta os santos nomes, não Sankirtan. He has no job, nothing. Ele não tem trabalho, nada. One day Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Srivas, you are householder, you are not brahmachari. Uma vez Mahaprabhu falou assim para Srivas, Srivas, você não é um brahmachari, você é um chefe de família. So your families, wife, children are here. Então você tem, né, família, tem esposa, filhos. But you are not doing any job. Mas você não está trabalhando. So how maintain your family? Então como é que você mantém sua família? Then Srivas Thakur, he makes the 3 times claps. 1, 2, 3. Então Srivas Thakur, ele bateu o palmo 3 vezes. 1, 2, 3. Then Mahaprabhu asked, what is the meaning? Mahaprabhu perguntou qual é o significado disso. Srivas Thakur told Prabhu, I am chanting your holy names. Então ele respondeu, Prabhu, eu estou cantando os seus santos nomes. If Lord will not give me food, then one day I will be full fast. Então, se o Senhor não me der comida, então um dia eu vou fazer jejum. One day. Durante um dia eu vou fazer jejum. Then if I not get food also, second day also full fast. E aí no segundo dia, se o Senhor também não me der nada, eu vou também fazer Third day, jejum. Lord will not give food for me, also full fast. E aí no terceiro dia, a mesma coisa, eu vou fazer Then jejum fourth completo. day, I will give up my body and jump in the water of the Ganges. Fourth day. Então, After 3 days. então depois de 3 dias, então, se isso acontecer, eu vou me jogar no Ganges. Then Mahaprabhu completely absorbed in the mood of Krishna. Então Mahaprabhu nesse momento se absorveu completamente no humor de Krishna. Then Chaitanya Mahaprabhu
recited one verse from Srimad Bhagavad Gita. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele recitou um verso do Bhagavad Gita. Ananya chintantu mang jajana purjupasate esang nittavijuktanang yogakshemang bahamam. Bhagavad Gita, Krishna says, Ananya chintantu, Ananya, one who unpointed with me and chanting holy name, remember to me. Olá. Então, Mahaprabhu falou, aquele que é direcionado a mim e que canta sempre meus santos nomes, Tesang nittavijuktanang yogakshemam bahamam. I will be, and everything I will carry on my head, whatever he has need and what he has, also I protect him. Então, a pessoa que faz isso, eu mesmo carregar na minha cabeça tudo que ele precisa e eu ainda vou manter, proteger tudo aquilo que ele já tem. Understand? People are thinking, if I do job, not work, so who will give me food? As pessoas pensam, né, eu não tenho trabalho, né, então quem que vai me dar comida? Or how will maintain my life? Como é que eu vou manter minha vida? Only chant holy names. Cante os santos nomes apenas. Everything will come. E tudo virá. Come or not? Vai vir ou não? Understand? That's the example of Mrigari. A gente tem o exemplo de Mrigari. Now the she told him, Mrigari, you also break your bow and arrow and chant holy names and worship Tulasi. Naradaresh falou para Mrigari, Mrigari, quebre o seu arco, né, e sua flecha e simplesmente cante os santos nomes e adore Tulasi. Then you can see the miracle. E aí você vai ver o milagre. Then Mrigari, the hunter, he broke his bow and arrow and also chant holy names and worship Tulasi. Então, So many food, so many cloths coming, everybody coming and give to him. Então Mrigari, ele fez isso, ele quebrou seu arco e flecha e começou a cantar os santos nomes e adorar Tulasi. Então, muita comida, roupas, tudo começou a vir. If you are householder or renouncer, that is not subject. If you chant holy names, everything automatically will come. Não é questão de você ser um renunciado ou um chefe de família, né? Se você cantar os santos nomes, então tudo isso vai vir. So in New York, once what is called press reporters, he asked to Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então em Nova York, então os repórteres eles foram e começaram a fazer perguntas para Swami Maharaj. Everybody will chant holy names. So everyone will become sadhu. So who will give to whom? Então eles falaram assim, se todo mundo cantar os Who will santos give food nomes, to whom? né, se todo mundo cantar os santos nomes, todo mundo vira sadhu, então quem vai dar comida para quem? Né? Porque You are sadhu, I am sadhu, everybody renounce. Who give to whom? porque ele falou, eu sou sadhu, você é sadhu, todo mundo é sadhu, então como é que uns vão dar comida para os outros? Né? That press reporter, he asked Bhaktivinoda Swami Maharaj, okay, if I will become sadhu, he will become sadhu, he will become sadhu. Everybody chanting holy names and become sadhu. So who will give the food to whom? Então o repórter falou isso, né? Se eu me tornar sadhu, ele apontou para os ossos, ele torna sadhu, todo mundo torna sadhu, quem vai dar comida para quem? Né? That time Bhaktivinoda Swami Maharaj, he gave very nice answer. Então nesse momento, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele deu uma resposta muito boa. Well, as like you are stupid, nonsense, not will come everybody to Krishna consciousness, I know. nem todas as pessoas, né? Vão ter muitas pessoas estúpidas, né? Que não vão vir para a nossa consciência de Krishna. They have no sukriti, how possible to come? Porque elas não têm sukriti, como é possível que elas venham? Those who have sukriti, they will come Krishna consciousness. Aqueles que têm And chant holy sukriti, names. eles vão vir para a consciência de Krishna e vão cantar os santos nomes. Understand? You are thinking, if everybody becomes sadhu, so who will work, who will do this? A gente pensar se todo mundo virar sadhu, quem é que vai trabalhar, quem vai fazer isso e aquilo. You have come in Krishna consciousness. That means previous life you did many sukriti. Então, se vocês vieram para a consciência de For this regard you Krishna, have come. Otherwise, how possible to come in Krishna consciousness? se vocês vieram para a consciência de Krishna nessa vida, é porque vocês coletaram muito sukriti na vida anterior. Senão, como seria possível que vocês viessem? Who has no sukriti, he will not come. Aqueles que não têm sukriti não vêm. Bhaktistu bhakta sangana parijayate satsanga prapade bhumbi sukriti purva sanchite.
Sukriti, your previous life Sukriti, now matured and accumulated. For this regard, you have come in our Krishna consciousness, chanting holy names. Então esse verso explica, né? Então vocês fizeram muito Sukriti na vida anterior e agora vocês vieram para a consciência de Krishna. Huh? Understand? You are not coming. Your Sukriti brought you in Krishna consciousness. Na verdade, vocês não vieram. Na verdade, o Sukriti que trouxe vocês para a consciência de Understand? Krishna. You don't know how is very powerful electronic device working in there. A gente não sabe como é que funciona um equipamento eletrônico, né, dentro dele. Como é que ele funciona? Understand? People, they can understand. Sukriti. Sukriti brings to us bhakti. As pessoas não podem entender. Então, da mesma forma, Sukriti, ele nos traz para Bhakti. So saying, bhaktistu bhavad bhakta sangana parijayate satsanga prapate pungvi sukriti purva sanchitai. But one thing also, Sukriti's duty bring towards sadhu to practice bhakti. Mas tem uma coisa também, o papel de Sukriti, né, é nos trazer na frente do sadhu. But if you not perform bhajan and sadhan or committed offense, then return back. Mas se nós não fazemos bhajan e sadhana e cometemos ofensas, então a gente volta, né, vai embora. Understand? This is the process. Esse é o processo, entende? So now coming in this way, so Bhaktivedanta Swami Maharaj told, some stupid nonsense person, they have no Sukriti, so they will not come. You are thinking everybody will come, everybody will not come. Então, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, então ele respondeu assim, né? Então tem muitas pessoas tolas, né, que não têm Sukriti, então eles não vão vir para a consciência de Krishna. Você pensa o quê? Que qualquer pessoa vem? Não é assim. Achyutapriya, she come from 10 hours. Driving the car. A Achyutapriya, ela dirigiu 10 horas até aqui. Para vir, né, ter associação. Who brought her? That is Sukriti, her Sukriti inspired in her heart. For this girl she has come. Então quem trouxe, né, a Achyutapriya para cá, né, na verdade foi o Sukriti que inspirou o coração dela, e assim ela veio. So all you have come according your previous Sukriti brought you. Então todos vocês vieram, né, de acordo com o Sukriti de vocês. Foi o Sukriti que trouxe vocês. Understand? It's the process also. Esse é o processo. So now coming in this way, just I told, then Chaitanya Mahaprabhu told, Je ananyas chintanto mang jejana parjupasate tesang nittavi yuktanang yogakshemam vaham. And Srimad Bhagavad Gita, Krishna himself told. And one who pointed with me and perform bhajan and sadhan, I will carry on everything on my head, what you have need. Então Mahaprabhu falou esse verso, né, do Bhagavad Gita, que fala que Krishna fala nesse verso que aquele que é unidirecionado a mim realiza bhajana e sadhana, eu carrego tudo que ele precisa na minha cabeça. So when Srivas Thakur told, yeah, after 3 days you will not get food, then I jumped in the water of Ganges. Então Srivas Thakur ele falou, né? Então, se em 3 dias, né, o Senhor, você não me der comida, então eu vou jogar nas águas do Ganges. Then Mahaprabhu also recited this word, Ananya Chintantumam Jejana Prajupasayate Tesang Nittavi Yuktanam Yogakshemam Vaham. E nesse momento, Mahaprabhu, ele recitou esse verso do Bhagavad Gita. We have faith. This Bhagavad Gita, this verse. Então, a gente deve ter fé nesse verso da Bhagavad Gita. Even Mahaprabhu told, one pointed chant my holy names. Então, o próprio Mahaprabhu falou também que aquele que canta de maneira unidirecionada meus nomes. Maybe my consort Lakshmi Devi, she will go to the market and begging something here and there. But those are my devotee. They always, whatever they need, I will give to them. Talvez a minha consorte Lakshmi Devi, ela vá em alguns mercados, né, para pedir coisas, né, e tal, mas os meus devotos, né, eles dou tudo para eles. So in this way, always faith. Krishna is our maintainer and Krishna is our protector. Então a gente deve ter essa fé de que Krishna é nosso único protetor e mantenedor. Always faith. Krishna is my maintainer and Krishna is my protector.
deve ter essa fé de que Krishna é o meu mantenedor e meu protetor. So Guru, Bhaktivinoda Sai Maharaj used this word, Bengali words. Rakhe Hari Mare Ke. Or Mare Hari Rakhe Ke. If Lord protects you, no one can kill you. Or if Lord is thinking, I will kill you, no one can protect you. Então, Swami Maharaj ele costumava usar essas palavras em Bengali, né, que falam que se o Senhor for te proteger, ninguém pode matar você, mas se o Senhor mesmo quiser te matar, ninguém pode, é isso? Te proteger. Or Bengali verse, what is it? Rakhe Hari Hari Mare Ke. Mareke Or Mare Hari Mari Rakhe. Rakhe. What will do? When you flying in the aeroplane, so what will do? Who can protect you? No one. If the flight crash, what do you do? Quando você está no avião, né, por exemplo, quem pode proteger você? Ninguém, né? Se acontece algum acidente, o avião quebra. No one can protect you. You think this is Lord's desire? What to do? Ninguém pode proteger você nessa hora, né? É o desejo do Senhor o que fazer. Understand? So only thing, Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. Então sempre pense, Krishna é o meu mantenedor e Krishna é o meu protetor. But for faith, chant holy names. Mas vocês devem ter fé firme, né, ao cantar os santos nomes. And especially in this Kali Yuga, chanting holy names, you will attain your perfection goal. E especialmente nessa Kali Yuga, né, por cantar os santos nomes, vocês vão alcançar a meta. Kali Yuga mein kevalo nam adhara sumeru sumeru naraha utarhi para. Tulsidas written. In this Kali Yuga, there are many other processes across this ocean of Maya. Only running chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nesse verso de Tulsidas, né, ele fala que a única maneira nessa Kali Yuga de atravessar esse oceano de Maya é cantando os santos nomes. Ram Sankirtan, holy name, very powerful. So Chaitanya Mahaprabhu taught to us through Srivas Thakur, how Srivas Thakur completely renounced person. Though he was householder, completely renounced and chanting holy names. Então, Mahaprabhu, né, ele estava falando então através de Srivas Thakur, né, esse ensinamento mostrando Srivas Thakur, ele era um chefe de família, mas é completamente renunciado e sempre estava cantando os santos nomes. So always you think, I will chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, você deve sempre cantar os santos nomes. Srivas Thakur many katha is there. How Srivas Thakur has love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então tem muitos katas, muitas histórias de Srivas Thakur, né? Como, por exemplo, como ele tinha amor e afeição por Mahaprabhu, né? Especially Srivas Thakur's wife, what is her name? Malini Devi. So much love and affection with Nityananda Prabhu. E a esposa de Srivas Thakur, Malini Devi, ela tinha muito amor e afeição por Nityananda Prabhu. When Nityananda Prabhu met with Lord Chaitanya Mahaprabhu in the house of Nandan Acharya. Então, Nityananda Prabhu, ele estava na casa de Nandanacharya. Então, Nityananda Prabhu ele se encontrou com Mahaprabhu na casa de Nandanacharya. Then Mahaprabhu, he brought him, Nityananda Prabhu, in his house. Então, Nandanacharya trouxe ele para a casa dele, né, para se encontrar com... Então, Nityananda Prabhu levou ele para a casa dele para se encontrar com Mahaprabhu. Then Nityananda, he was staying in the house of Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit. Então, Nityananda Prabhu ficou na casa de Nimai Pandit Mahaprabhu.
But Nityananda Prabhu, he is Avadhut. Mas Nityananda Prabhu, ele é um avaduta. Sometimes he put in proper red cloth, sometimes not. And as like baby laughing, how. Às vezes ele coloca roupa, às vezes ele não coloca, às vezes ele se comporta como um bebê e fica gritando, berrando. And then Mahaprabhu told Nityananda, listen, I am Grihastha householder. Então, o Mahaprabhu falou, veja, Nityananda, eu sou um chefe de família. Né? Here is my mother, Tem minha mãe, here is my wife, tem minha Vishnu Priya, esposa, Vishnu Priya. and all we have. But you are not properly staying in my house. Então tem minha esposa, minha mãe, né? E você não está ficando de maneira apropriada na minha casa, né? So, and that time Srivas Thakur's wife, what is his name? Malini Devi, she told, okay, Nityananda Prabhu can come in my house. Então nesse momento a esposa de Srivastaka falou assim, ok, tudo bem, Nityananda pode ficar na minha casa. So Nityananda Prabhu, he was staying in the house of Srivas Thakur with Malini Devi. Então Nityananda Prabhu ficou na casa de Srivastaka com Malini Devi. And Malini Devi, she loves Nityananda Prabhu. E Malini Devi ama muito a Nityananda Prabhu. Very nice, beautiful pastime. Nossa, Once muito- Malini Devi, she put ghee lamps. In the meantime, one crow came and took the ghee lamps and flew away. Então uma vez Malini Devi ela estava fazendo lamparinas de ghee e aí veio um corvo e pegou e saiu voando, levou. Then Malini Devi, she was crying, oh, this ghee lamp for Thakurji. Aí ela ficou chorando, Malini Devi, poxa, essa lamparina de ghee era para Thakurji. She was crying and crying. Ela estava chorando. Then Nityananda Prabhu, okay, I will bring that the ghee lamp. Aí Nityananda Prabhu falou, não tem problema, eu vou Then pegar de volta Nityananda Prabhu went doing this. lamparina. Hey, bro, bring the ghee lamp. Aí ele bateu assim, a palma e falou assim, corvo, traz de volta essa Then the lamparina. crow again returned back the ghee lamp and offered to Malini Devi. E aí o corvo voltou e ele trouxe de novo, né, esses algodões com ghee. Because Nityananda Prabhu is called Bhagavat Tattva. Porque Nityananda Prabhu, ele é Bhagavat Tattva. Understand? So in this way, Nityananda Prabhu, he was staying in the house of Srivas Thakur and doing Nam Sankirtan. Então Nityananda Prabhu, ele ficou na casa de Srivastaka, lá ele fazia Nama Sankirtan. And Srivas Thakur day and night always chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srivastaka dia e noite fazia Nama Sankirtan. So Srivas Thakur taught to us how to always observe his name, chanting holy name, Nam Sankirtan. E Srivastaka, então, ele ensina a gente como é que a gente pode se absorver sempre em Nama Sankirtan. And Lord Chaitanya Mahaprabhu has so much love and affection with Srivas Thakur. E Shri Chaitanya Mahaprabhu tinha muito amor e afeição por Srivastaka. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told, they always I will stay in the house of Srivas Thakur. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu falou, eu sempre vou estar na casa de Srivastaka. Lord Chaitanya always staying in 5 places. Shri Chaitanya Mahaprabhu sempre está em 5 lugares. Sachira Mandire, Srivasira Grihe, Advaite Avhane, Nityananda Nartane, Raghava Pandite Grihe. Mahaprabhu always staying in 5 places. Então Mahaprabhu ele sempre está nesses 5 lugares, né? Na casa de Satimata, na casa de Shivasa Pandita, onde tem o grito, o brado chamado de Advaitacharya, onde Nityananda Prabhu dança e onde na casa de Raghava Pandita. Raghava Pandit. You have heard when we did what is called in Chida Mahotsav, and very close to on the bank of Ganges, Raghava Pandit's house is there also. Então vocês ouviram, né? Recentemente teve o Chidari Mahotsav, né? Que aconteceu esse festival bem próximo ao Ganges, onde fica perto da casa de Raghava Pandit. Raghava Pandit and his sister Damayanti, they have so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Raghava Pandita e sua irmã Damayanti, eles têm muito amor e afeição por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Raghava Pandit and Damayanti, they prepare many kinds of preparation
or Lord Chaitanya Mahaprabhu. Raghava Pandita e sua irmã Damayanti, eles preparam muitas, né, fazem muitas preparações para Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, preparações de... Every year they used to go Jagannath Puri and bring many kinds of preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todos os anos eles iam para Jagannatha Puri e aí eles levavam muitas preparações para That is called Mahaprabhu. Raghaver Jhuli. Jhuli means box and big the bags. Raghav Pandit, he put many kinds of preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, isso ficou até famoso como Raghava Jhuli, né, que são as caixas, as malas, né, grandes malas de Raghava Pandita, onde ele levava vários alimentos para Mahaprabhu. How many bags Quantos, he was carrying? Navadvip Dham to Jagannath Puri. But 10 to 12 bags, big. quantas bolsas que ele podia trazer, né, de Navadvipa para Jagannatha Puri? Ele levava umas 10 a 12 dessas grandes bolsas. All year Mahaprabhu, whatever the need, he brings. Todos os anos, tudo que Mahaprabhu precisava, ele levava. So for this regard, saying this is Raghaver Jhuli. Jhuli means bag. Então, isso são as bolsas de Raghava Pandita, Raghava Jhuli. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, always I will stay in the house of Raghav Pandit. Então, por isso Mahaprabhu também falava que eu sempre estou na casa de Raghava Pandita. And Nityananda Nartane, when Nityananda start to dance, then Mahaprabhu appear. E Nityananda Nartane, onde Nityananda começa a dançar, Mahaprabhu também aparece lá. Or Advaita Avhane, when Advaita Acharya called out loudly, then Gaur Sundar appear. E onde, né, Advaita Acharya ele faz o seu chamado, né, ele grita alto assim, então Mahaprabhu também aparece nessa And we sing this one, Nitai, and what is called? Nachre Amar Mon, Nitai Gauranga Bole, Nachre Amar Mon, Nachre Amar Gauranga Nachamaramon. Nitai Gauranga Bole, Nachre Amar Mon, Nachre Amar. Oh mind, always dance, chanting, Nitai Gauranga. Então nessa canção, né, é dito assim, sempre cante os nomes de Nitai Gauranga. Nachre Amar Mon, Nachre Amar Mon, Nachre Amar Mon, Nachre Amar Mon. Nitai Gauranga Bole, Nachre Amar Mon, Nachre Amar Mon, Nachre Amar Mon. Oh my mind, always chant Gaur and Nityananda. Ó minha mente, essa canção fala, sempre cantem os nomes de Nitai Gauranga. Especially Nityananda Prabhu, very merciful. So saying, when Advaita Acharya he calls out, Nimai, Nimai, then Mahaprabhu appear. When Nityananda Prabhu dance, then Mahaprabhu appear. Então, Advaita Acharya também é muito misericordioso, então onde ele, né, fala, grita os nomes de Mahaprabhu, ele aparece, e onde Nityananda dança, Mahaprabhu também aparece. As Srivasa Angane, Lord Chaitanya Mahaprabhu always staying in the courtyards of Srivasa Thakur. E Srivasa Angane, né, no quintal da casa de Srivasa Thakur, então Mahaprabhu também sempre aparece lá. Our fifth, Lord Chaitanya Mahaprabhu always staying in the Sachiranandane, is Sachira Grey. And Lord Chaitanya Mahaprabhu always staying in the house of Mother Sachi Devi. E, né, o quinto local, então, Mahaprabhu ele sempre fica na casa de sua mãe Sati Devi. Always remember how Lord Chaitanya has love and affection with his devotees. Então sempre se lembre disso, né? Como o Mahaprabhu ele tem amor e afeição pelos seus devotos. So, Srivasa Thakur, so much love and affection Lord Chaitanya Mahaprabhu, day and night, always chanting holy names. Então, Srivasa Thakur ele tem muito amor e afeição por Mahaprabhu. Ele está sempre dia e noite cantando os santos nomes. One katha I tell, once Lord Chaitanya Mahaprabhu was sitting with his devotee. Então, Srivasa Thakur was there. Eu vou contar um Harikatha, onde um dia Mahaprabhu estava sentado com seus devotos ao redor e lá estava também Srivasa Thakur. Then, in the meantime, Mother Sachi Devi, she arrived. Então, nesse momento, Mãe Sati, ela chegou lá também.
Sajid with so much motherhood, love and affection with Srivas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu. E Manchate, ela naturalmente tem muito amor e afeição, né, por Mahaprabhu. Sajid Devi, she told, my Nimai cannot sleep day and night. E Shatidev falou assim, o meu filho, ele não pode dormir nem de dia nem de noite. Understand? Maybe his headache, you know. Talvez ele esteja com dor de cabeça. So need some, what is called? Oil. One kind of oil. If you keep, then your head will be cool. Huh? The name of the song. India. Navaratna. Navaratna oil. Então ela falou assim, talvez ele esteja precisando um pouco desse óleo Navaratna, para passar na cabeça, para aliviar a dor de cabeça. That oil is very, very cold. Porque esse óleo é muito frio, né? Understand? If you put little bit, and automatically you are so much, and what is called? Cooling coming. Se você- And nose running. Ele é muito frio mesmo, então se você passa na cabeça, né, então você sente um frescor muito rápido, mas aí também você começa a ficar resfriado, né, e o nariz correr. You use or not? Vocês já usaram? If you go to India, Ayurvedic store, you get this Navaratna oil. Very cool. E quando vocês forem então, né, na Índia, vocês podem ir numa loja, né, ayurvédica, e aí vocês podem pedir por esse óleo Navaratna, e aí ele é muito fresco. Understand? So that in this way, Sachimata is very love and affection with the Chaitanya Mahaprabhu, so much motherhood, love and affection. For this guy, she told, my Nimai cannot sleep. Maybe his head so much headache. So need, what is it called? Navaratna oil. Então, né, dessa maneira a gente vê como Manchate, ela tem muito amor e afeição por Mahaprabhu, né, esse amor de mãe, e aí ela ficou falando isso, né, então, meu filho, Mahaprabhu, ele não pode dormir, então talvez a gente deva passar esse óleo, né, na cabeça dele, porque talvez ele esteja com dor de cabeça. And some people also, oh, this is his Bayurog. Bayurog, understand? That is called Kapha Vata. Unbalance of his unbalance Air, like... Air coming basically high, then your headache will come, you cannot sleep. Então isso, as pessoas muitas vezes pensam, isso é um distúrbio de vaio, né, do ar, né, vata, né? Então, então por conta disso, isso vai para a cabeça e vira dor de cabeça. If you go to the Ayurvedic doctor, check your hair, 3 nerves. Ida, Pingla and another also. Vata, Kapha, Pitta. And Ida, Pingla, Susumna. And 3 nerves in here, under the hair. Then the Ayurvedic doctor can check. Então, se você vai no médico ayurvédico, né, na Índia, então ele vai olhar, ele vai analisar esses 3, tipo, essas 3 veias, como se estivesse aqui, né, e uma tem esses nomes que o Gurudev falou para te examinar. Which nerves are very weak and disturb your body, they can check. Então ele pode checar, né, através desse toque, se elas estão, né, se elas estão enfraquecidas, né, esses canais. Understand? You have here 3 inside and 3 nerves here. Vocês têm esses canais, Actually, this is né, called dentro. Kapha, Vata, Pitta. Na verdade, o nome disso é Vata, Kapha e Pitta. Understand? Ida, Pingla and Susumna. So, just so, some also maybe his Bayurog. Bayurog, what is it? Maybe his air is too much high. So, for this regard, he cannot sleep. Então, alguns podem pensar isso, né? Talvez isso seja um distúrbio de Vata, então, né? Tem muito ar, né? Então, isso está subindo para a cabeça e ele não pode dormir. Understand? Ayurvedic doctor, they discuss. If your and air is very high,
then you cannot sleep. É porque se esse ar, né, tá muito alto, então você não pode dormir. So just coming this way. So in this way, they also discussed about Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai, and why he is not taking rest, sleep. Então, dessa maneira, eles estavam discutindo todos, né, o porquê que Nimai ele estava dessa maneira, não podendo dormir. Maybe need these types of medicine to put the oil in his head. Então, eles estavam discutindo isso, né? Talvez seja necessário esse óleo para passar na cabeça. You understand? If you go India and you can buy this oil, Navaratna oil, then you put in your head, then you understand. Então, se vocês forem na Índia, vocês podem ir na loja, né, e comprar esse Navaratna, esse óleo Navaratna, e aí vocês vão poder entender, né, como é que funciona. But you can use very little. If you have too much, then very cold will come. Vocês podem usar, mas tem que usar bem pouquinho. Se usar muito, aí né, vai If ficar you muito feel frio. very hot, little bit you can take and put your head. Se estiver bem quente, né, vocês podem pegar um pouquinho e passar na cabeça. Or if you put lot, then finish. Mas se você passar demais, aí acabou. Then you admit in the hospital. Aí você vai ter que ir para o hospital. So just coming in this way, they also talked about Mahaprabhu, why Mahaprabhu cannot sleep this way. Então, dessa maneira, eles estavam conversando sobre essas coisas, por que Mahaprabhu não podia dormir. And everybody discussed these things. Todos estavam discutindo essas coisas. Then in the meantime, Srivas Thakur, he told to Sachimata. Então, nesse momento, Srivas Thakur, ele falou assim para Shatimata. Srivas Thakur told his Sachimata, actually this is not the Vayurog, this is a Vayu and your Nimai. Na verdade, não é esse distúrbio de vaio do ar que está fazendo isso com o Nimai. This is the highest prem, symptoms of prem. Nimai he attained highest prem. This is not any kinds of material disease. Na verdade, isso é sintoma, né, do prema mais exaltado, mais elevado, né? Não é nenhum tipo de doença, nada disso. And in this way, they stopped this katha and they returned back their home. E assim eles pararam de falar sobre isso e, né, voltaram para suas casas, para dentro da casa. Then Nimai he met with Srivas Thakur. Então, Nimai se encontrou com Srivas Thakur. Then Mahaprabhu told Srivas, if you tell to everybody, yes, Nimai has Vayurog, then I will commit suicide and jump in the water of the Ganges. Então, Nimai falou assim, se você ficar falando para todo mundo que eu, né, tenho esse distúrbio de vaio, né, de ar, então eu vou me jogar no Ganges. Because Srivas Thakur Uttam Bhagavat, he knows. This is what is the symptom of prem. Porque Srivas Thakur, ele é, né, um devoto muito elevado, então ele sabe que isso são sintomas de prema. You understand? So, saying only Uttam Bhagavat, he knows about how it is the prem who is manifested in one's heart. Porque, né, apenas um Uttam Bhagavat, ele entende, né, como é que o prema se manifesta no coração. So in this Mahaprabhu told Srivas, actually you also and protect my life. Então, dessa maneira, Mahaprabhu ele falou assim, ó Srivas, você então protegeu minha vida. If you do tell, no, this is his Vayuroga, then I will commit suicide. Não, se você tivesse concordado, falado, não, realmente, isso aí que ele tem, esse distúrbio de vaio, né, desse ar, então eu teria me jogado no Ganges. Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur wrote this. Leela also very nice, beautiful. Essa lila, ela é falada por Vrindavan Das Thakur no Chaitanya Bhagavat. Bala Vrindavan Vihari, Arati, when they would Arati? Now 2 o'clock. They are, Arati is ready or not? Is offering. Oh, here is no door, only cloth. Okay. Sometimes you forget door or cloth. Bala Vrindavan Bihari Lal ki Jai. More Srivas Katha will be discussed in the evening also. A gente vai discutir mais histórias a respeito de Srivas Panta de noite. Bolo Srivas Thakur ki jai. Bolo Sri. Okay, one kirtan.
É? Olha a Arati. Finishing soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Vrindavan, Jai Kamu Puttamani, Jaya Govinda, Jai Kamu Puttamani, Jaya Govinda. Om Hare Krishna, Gana Eki Eki Bhan, Hare Krishna, Nanda Nanda Madana, Radhe Radhe, Nanda Nanda Madana, Krishna Jaya Vrindavan, Jai Kamu Puttamani, Jaya Oh bhai Kajari Radhe Rani ji, oh bhai Kajari Radhe Rani ji, Arnita Seva Vrindavan Maharani, Arnita Seva Vrindavan Maharani, Hare Radhe Jai Jai Vrindavan, Jai Kamu Puttamani, Jaya Govinda. Oh bhai Kajari Radhe Rani ji, oh bhai Kajari Radhe Rani ji, Arnita Seva Vrindavan Maharani, Arnita Seva Vrindavan Maharani, oh Nitya Seva Nitya Dham Nitya Pau Hare Rama Ruchi Sodhari Thakurani, Rama Ruchi Sodhari Thakurani, Hey Hare Rama Jaya Vrindavan, Jai Kamu Puttamani, Jaya Govinda, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hello, Srivas Thakur ki. So many katha, Devananda Pandit katha also there. Many katha, Srivas Thakur katha, many. All day you can speak about Srivas Thakur katha. Tem muitos Harikata de Srivas Thakur, também aquele de Devananda Pandita, né? Então a gente poderia ficar o dia inteiro falando apenas os katas a respeito de Srivas Thakur.
or his name, Chapal Gopal. Tem esse He Harikata also também de committed Chapal Gopal. lotus feet of Srivas Thakur. Chapal Gopal também ele cometeu ofensa aos pés de lótus de Shivastaka. He criticized to Srivas Thakur, Ele criticou Shivastaka. and Mahaprabhu gave so much punishment to him. E Mahaprabhu deu um castigo muito severo para ele. One who criticized to Vaishnava, then he will suffer from leprosy, Kushtha Roga. Aquele que ofende um Vaishnava, né, ele vai pegar, vai contrair lepra. Leprosy, understand? So this katha is maybe evening time, more and more listen. Talvez de noite a Srivas gente Thakur fale. katha. Talvez de noite a gente fale então sobre esse mais Harikata sobre Shivastaka. Srivas Thakur every chanting holy names, doing Nam Sankirtan. Né? Shivastaka estava sempre cantando os santos nomes, Nam Sankirtan. One Brahmana, Uma vez um Brahmana, what is his name? Chapal Gopal Sandhi. Chapal Gopal, He criticized Srivas Thakur. então ele criticou Shivastaka. Oh, Srivas Thakur is not chanting holy names. He knows some mystic power and dancing, singing with themselves, the Nartaki. And he worshipped ok. demigod, Kali, Shiv, Durga. Então ele falou assim que ele não canta o santo Shivastaka, ele não canta os santos nomes. Na verdade ele, né, tem poderes místicos e aí ele fica dançando com as donzelas, né? E ele adora Shiva, Durga. So that envious person, he put some Devi Puja, some flowers. Understand? Então essa pessoa invejosa, então ele pegou essas flores, né, de adoração para Durga, né, e And the put in front of the courtiers of Srivas Thakur. colocou na porta do quintal de Shivastaka. And he also declared, oh Srivas Thakur, he knows some mystic power and he worships some demigod, demigoddess. E ele ficou falando isso, né, que Shivastaka ele tem alguns poderes místicos, ele fica adorando os semideuses, semideusas. And he criticized to Srivas Thakur. E assim ele criticou Shivastaka. When Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this, Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ouviu isso, Lord Chaitanya Mahaprabhu having chastised to that Brahmana, Pandit Brahmana. então nessa hora o Mahaprabhu ele deu um castigo muito severo para esse Pandita Brahma. Then after a few days, that Brahmana is suffering leprosy. E aí depois de alguns dias que isso passou, aí o Brahmana ele contraiu lepra. So much bad smell coming from his E body. aí um cheiro muito ruim começou a vir. His body do corpo. completely rotten. E a sua pele And small ball insects cutting, cut. a sua pele ficou completamente podre, né? E os pequenos insetos ficavam ali só tipo, comendo. Né? Chapal Gopal. And all his family members kicked out from his house also. E aí ele se chamava Chapal Gopal, né? E todos os seus familiares expulsaram ele de casa. Then he was staying on the bank of the Ganges alone. E aí ele ficou sozinho na beira do Ganges. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai every day used to go take bath in the Ganges. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu Nimai ele costumava ir todos os dias, né, se banhar no Ganges. That is Chapal Gopal. E He tava prayed to lá. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, please give mercy to me. Então Chapal Gopal foi até ele e falou: "Ó, por favor, Nimai, me dê, né, misericórdia." Then Mahaprabhu very angry. Mahaprabhu told, no, not this life, 7 births I will give you this leprosy. Não, Mahaprabhu falou assim: não vai ser só nessa vida que eu vou te dar essa lepra, não. Durante 7 vidas você vai ter isso. Have it chastised to him. Então ele, assim, dessa maneira, ele castigou fortemente a... Criticize to Vaishnava. Srivas Thakur Shuddha Bhakta. Como é, né, criticar um Vaishnava, Shivastaka, ele é um Mahabhagavata, Shuddha Bhakta. um Shuddha Bhakta, desculpa. Understand? This. So not this life, thousand life, millions life, I will give you leprosy. Pray to Lord Chaitanya, Nimai, please give mercy to me. Então aquele Brahmana, ele chorou e aí ele, né, se segurou nos pés de Mahaprabhu e falou: não, por favor, me dê misericórdia. Then when Lord Chaitanya took sannyas, again come in this place, and Mahaprabhu gave blessing to Chapal. Então quando Mahaprabhu ele tomou sannyasa, ele voltou nesse local e aí ele deu misericórdia para Chapal Gopal. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu was never criticizing Vaishnava. Vaishnava Ninduk Kir Muk Kahuna Heriva. Mahaprabhu said, one who criticizes Vaishnava, don't see his face again.
Então, dessa maneira, o Mahaprabhu está dando essa lição de nunca se criticar nenhum Vaishnava, né? E com esse verso ele fala assim, nunca olhe na face daquele que critica um Vaishnava. Otherwise, Lord Chaitanya Mahaprabhu cannot tolerate. Lord Chaitanya give heavy punishment. Mas caso contrário, se você criticar um Vaishnava, o Mahaprabhu não pode tolerar, ele vai te dar um castigo muito pesado. So Srivas Thakur many katha. Então tem muitos katas de Srivastava. Srivas Thakur doing Nam Sankirtan in his house. Some people they also complain to Ardhar, who is the governor in Navadip, and that is called, what is his name? Chandkaji. Chandkaji. And Então nessa época, enquanto ele estava fazendo o Nama Sankirtan na sua casa, né, então muitas pessoas foram reclamar para esse governante, né, da Bengala na época, que era Chandkaji. they told, okay, destroy their house and throw in the water of the Ganges. Ele falou, então, tá, ele deu essa ordem, né, destrua a casa deles, né, e jogue tudo no Ganges. And they also came and tried to break the mridanga. E ele também foi lá e ele quebrou a Mridanga. So when the Muslim returned back, Chandkaji returned back his home. Então, quando esse governante muçulmano voltou para sua casa, When Lord Chaitanya heard this Nimai, then he took all his associates and came around the house of Chandkaji. então, quando Mahaprabhu soube disso, né, então ele reuniu todos os seus associados e aí ele levou todos eles e rodearam a casa de Chandikaji. Then Chandkaji afraid and he hid. Então, nesse momento, Chandikaji ficou muito assustado e ele se Then escondeu. Mahaprabhu told, hey, why you now hiding? Come here. E o Mahaprabhu falou, ei, por que você está se escondendo? Vem aqui. Understand? Then Chandkaji very humble, he came to meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chandikaji, ele, né, veio e ele se encontrou com o Mahaprabhu. And Chandkaji he told, Prabhu, now we realize you are not Nimai only. And last night when I was sleeping, then you have come in my dream and like Nishingadev. Então Chandikaji falou assim para Mahaprabhu, agora eu entendi que na verdade você não é Nimai, é porque na noite passada você veio no meu sonho e se manifestou na forma de Nishingadev. You broke the mridanga of Srivas. Ele falou assim para That Nishingadev. Appear. O Nishingadev apareceu falando isso, né? Ah, você quebrou a mridanga de Srivas. Then Chandkaji, I afraid. No, again I will not do this. E aí ele ficou muito assustado e falou, tá, não, eu não vou mais fazer isso. So Chandkaji himself told Nimai, now we realize you are not ordinary Brahman person. You are Sakshat Nishingadev. Então Chandikaji falou assim, né? Então agora eu entendo, Nimai, que na verdade você não é uma pessoa, né, um Brahmana comum. Você na verdade é uma manifestação de Nishingadev. Still Nishingadev, what is called? Paul. And nail in my chest. E o Nishingadev, inclusive no sonho, ele colocou a pata, né, no meu peito, assim. A marca está aqui até agora, ó. Understand or not? Não, yes. Understand? Then speak. Then Chaitanya Mahaprabhu gave blessing. Okay, and Chandkaji very humble, he told, again I will not disturb to any of devotee Vaishnavas. Então, dessa maneira, Chandikaji falou assim, ele jurou que ele não ia mais perturbar nenhum dos Vaishnavas. Even in my dynasty, Muslim dynasty, if anybody disturb to Vaishnava, I will reject to them. I will give the talak. Talak means I reject to them. E, inclusive, se alguém da minha linhagem muçulmana, né, de perturbar algum Vaishnava, eu vou rejeitá-lo completamente. If you go Navadip Dham, you go to the place of Chandkaji Samadhi. Mahaprabhu himself planted the one tree. Champak. There are trees there. Durante o Navadvipa, né, em Navadvipa a gente pode ver, né, que lá That is called Chandkaji Samadhi. tem a casa de Chandikaji, né, que a gente visita no Parikrama, onde o próprio Mahaprabhu ele plantou uma árvore de jasmim lá, né, e tem o Samadhi de Chandikaji. You are going or not? Many devotees are going, not going, because very too hot. They return back. Some they going on foot, sometimes also taking the rickshaw. Going.
Vocês já foram? Muitos devotos, alguns vão, outros não, né? Porque às vezes já está muito quente Tu nessa entra ou hora. Alguns eles voltam de rickshaw, acabam não indo na casa no Samadhi de Chandikati. Chandkaji Samadhi. Very nice. So many Katha is Srivas Thakur Katha. Então tem muitos katas de Now, Srivas Arati, Thakur. chalo. Agora vai ter o Arati. Srivas Thakur Katha, whole night you listen Srivas Thakur Katha. Durante a noite toda vocês podem ouvir Srivas Thakur Katha. Hello Srivas Thakur ki jai. Jai Jai Sri Ram. Okay, Jasomati Nandan, what is it? ठाकुर घरे के कला खाइने ठाकुर घरे के कला खाइने महाराज की जसोमती नंदन go. Mine, go. ठाकुर घरे के